de jornais, de revista, tudo isso abrange o cartoon. Ó, esse tipo de gênero jornalístico empresta das artes plásticas os elementos necessários para a apresentação, que são os focos principais: humor, flexibilidade, a questão do cômico, ele pode ser expresso também da questão verbal como da questão não verbal, então ele vai trabalhar com esses dois. O cartoon aborda situações que poderiam ocorrer em qualquer tempo ou lugar, né? Então ele vai trabalhar com a questão tanto de tempo como de lugar. E como eu falei também para vocês, a questão do atemporal, né? Então ele vai trabalhar com esses pontos. E aí, eu trouxe para vocês a questão das características e trouxe essa imagenzinha também que representa o cartoon. Olha aí, ó. Gênero textual constituído de linguagem não verbal, mas também constituído de linguagem verbal. Eu posso misturar a imagem com a fala dos personagens. Temos a sátira, que é a questão da ironia, o humor. Vocês gravem isso. Assim como a charge, o cartoon está voltado para o humor e voltado para a ironia. Então, ele tem esse objetivo de misturar humor com ironia. É como se estivessem entrelaçados. Tem a questão da flexibilidade. Tem também a questão do verbal, como o não verbal, que eu falei para vocês que tem também esses dois. Tem a questão do entrelaçamento de palavras, de imagens, de sentido. Então, tudo isso vai englobar o cartoon, certo? E é o que ele diz. No cotidiano jornalístico, o cartoon apresenta ao leitor referência de um mundo semelhante ao dele, embasado em crítica cultural e ética, expondo os personagens alvo. Então, ele expõe, né? Ele é colocado para uma coletividade, né? Por exemplo, aqui nós temos, ó, no cartoon aí, eu tenho um iPhone e você, eu tenho um iPhone. Então, aqui nesse cartoon, ele quis mencionar a questão do humor com a questão da ironia, que é um tema muito contemplado no nosso dia a dia, que é a questão da fome no Brasil. Tem também a questão da política, da educação. Os cartoons todos são voltados, a maioria, para essas temáticas. E é como eu menciono mais uma vez para vocês, a questão do humor juntamente com a questão da sátira, né? A questão da ironia, a questão da crítica juntamente com a comédia. Então, o cartoon, ele coloca no papel, não o cartoon, dizemos que o cartunista é quem compõe, é quem produz o cartoon. E o que o cartunista coloca dentro do cartoon? Ele coloca a visão de mundo dele. Ele coloca a crítica dele que ele tem sobre o mundo. Por exemplo, questão da política. O cartunista pensa algo, ele tem a visão de mundo dele, tem a opinião dele sobre a política. Então, o que ele pensa, ele vai colocar onde? Ele vai expor em um papel, ele vai produzir o cartoon dele, para que assim as pessoas possam refletir, para que as pessoas possam entender o que está passando no mundo. É por isso que quando ele vai, digamos que, produzir o cartoon, ele tem que pensar nele, porque ele está produzindo, mas ele também tem que pensar nas pessoas. Será se quando os leitores forem ler o cartoon, forem observar, forem analisar, eles vão entender a minha crítica? Eles vão entender o que eu quero perpassar de acordo com tal situação? Então, ele tem que pensar tanto nele, como ele tem que pensar nos leitores que vão adquirir
O cartoon. O cartoon é considerado um modo de comédia e até hoje conserva seu espaço na imprensa escrita atual. No contexto moderno, o cartoon se mostra como obra de arte frequentemente utilizada com intenção de humor, como eu falei para vocês, não apenas com a questão de humor, mas também com a questão da crítica, da satirização. Esse cartoon, ele não é voltado para pessoas conhecidas. Como eu falei, mencionei para vocês e menciono novamente. Ele é voltado para uma coletividade. São pessoas que não são conhecidas, são, digamos que, qualquer tipo de pessoa. Não vai ser para como eu falei para vocês, para um presidente, para um chefe de Estado, para um juiz, para um professor em específico. É para a coletividade, para todas as pessoas. Quem trabalha com especificidade é a charge, para uma pessoa específica. Quem trabalha com a coletividade é o cartoon. Cartoon. Eu coloquei aqui essas duas imagens para a gente analisar, para a gente compreender a questão da charge versus cartoon, porque tem muita gente que troca, né? E nós estudamos primeiro a charge e agora o cartoon, então eu resolvi trazer para vocês a questão da diferença de charge para cartoon. Olha aí. Ó, a questão do cartoon, ele é baseado na singularidade, na ética, nas características dos personagens, na crítica cultural. Então, o cartoon envolve tudo isso, certo? São posições sociais, são posições políticas, certo? A opinião do cartunista sobre o que ele pensa em determinado momento. Lembrar vocês a questão do coronavírus. Mas pode ser também questão de educação, de política, de saúde. E aqui nós temos algumas diferenças entre charge e cartoon. Ó, a charge, críticas a acontecimentos recentes envolvendo figuras públicas. Cartoon, sátira a questão social de forma atemporal e universal, como atemporal, que não para no tempo, que não tem um tempo definido para parar. Então, definição da charge são críticas a acontecimentos recentes envolvendo figuras públicas, como eu falei para vocês, envolvendo alguém específico. Já o cartoon envolve uma coletividade social, não tem alguém específico. Isso é um dos pontos da diferença entre charge e cartoon. Característica, como eu falei, linguagem verbal e não verbal. As duas trabalham com humor, leitura crítica da realidade, é o cartoon. Efêmero e a charge atemporal, cartoon. A questão da charge que precisa de contextualização. O cartoon, que o contexto é a própria sociedade. E o de personagens públicas, que é a charge, e cartoon coletivo. Como eu falei para vocês, não tem um público em específico, cartoon. É a coletividade. Mas os dois vão trabalhar com linguagem verbal e não verbal. Os dois vão trabalhar crítica. Os dois vão trabalhar com humor. Mas tem essa diferença. Personagens públicas, charge, cartoon, coletividade. Os dois têm humor. Os dois trabalham geralmente com a atualidade, certo? Mas o cartoon trabalha também com o atemporal. Exemplos da charge, crítica ao governo. Cartoon, crítica à sociedade. Por que charge crítica ao governo, professor? Porque é um público específico. Crítica à sociedade, porque é o coletivo. Visão crítica sobre uma notícia que despertou a atenção do público. Questionamento sobre o cotidiano. Então, a charge, assim como o cartoon, também vai trabalhar com o cotidiano. Mas o cartoon não é apenas específico do cotidiano. Ele pode também trabalhar com algo anterior que já passou.
Charge ou cartoon? Como é possível perceber, os textos abaixo possuem crítica. Vejamos. O comportamento da Ferrari impedir que Massa deixe seu companheiro de equipe passar para que assim mais pontos fossem somados. A outra. O que eu tenho, doutor? Estresse. Você tem trabalhado muito. As várias mortes ocorridas por causa do estresse ocasionado pelo excesso de trabalho. Nesse aí nós trabalhamos a questão do cartoon. E aí você pode ver que é morte, né? Mas não é um tema assim atual. A morte é trabalhada o tempo inteiro, foi trabalhada antes, né? Vem sendo mencionada ao longo do tempo. E aí tem a questão do humor, e tem a questão da crítica, e tem a questão da reflexão, que é a questão do estresse que pode provocar doença, né? E o aquecimento global é um tema atual, ele é muito mencionado. Nesse caso aí, eu vou trabalhar com a charge. Aqui são exemplos que eu trouxe para vocês de cartoon, né? A Mafalda, ela é super crítica, né? Ela é um personagem super crítico. E no segundo quadrinho, na tirinha, ele diz: para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Ele colocou o humor junto com a ironia e fez os leitores pensarem que foi que ela disse, que o cachorro é o melhor amigo do homem, que ele nos traz alegria, companheiro nos passeios. Só que o que foi que o personagem disse? Que ele não quer algo em troca, né? Ele quer um sentimento sincero. Ele não quer algo em troca, né? Eu vou ser dono dele, vou dar, vamos supor, a alimentação e ele vai me retribuir com outros pontos em específicos. Então, foi isso que ele quis nos mostrar. Finalizamos por aqui, meus amores. Beijos e até mais. Fiquem com Deus.